Olá, bom dia a todos. Eu sou José Rosa, esse é o canal Zé Educando. Estamos aqui nessa sexta-feira, como é de praxe nesse canal, a gente comentar mais um livro com vocês. Hoje eu vou comentar um livro interessante que eu ganhei de um amigo meu, Luiz Henrique Pantaleão, Panta, ainda do tempo que a gente trabalhava no Correio juntos, fizemos o curso do Correio juntos. Isso já vai para umas 4 décadas, vai uns 40 anos já. Ele esteve aqui em Salvador, passou recentemente aqui e me ofertou esse livro, né? Esse livro ele comprou no aeroporto, né? Para gastar o tempo dele com alguma coisa útil. Então ele comprou e leu e achou interessante e me deu de presente, né? Então eu li, acabei de ler esses dias e achei muito bacana o livro, né? E bem oportuno. O nome do livro chama Uma Breve História da Religião. Aí de cara a gente tem que tirar aquele negócio do preconceito, né? Que eu até comentei em outros vídeos, que eu mesmo tinha, né? Com o primeiro besta de seller, que eu chamo, né? Best-seller, né? E depois com esse livrinho que a gente compra no aeroporto, na livraria do aeroporto. E alguns são muito bons, né, gente? Tem que se despir desse preconceito, né? Como é o caso desse aqui, Uma Breve História da Religião. E Uma Breve História da Religião foi escrito por Richard Holloway. Esse autor, ele é escocês, né? E ele foi arcebispo de Edimburgo, né? A diocese de Edimburgo. Então, é interessante a trajetória dele, escreveu vários livros, tudo, né? E interessante porque ele, obviamente, como arcebispo de Edimburgo, ele era católico e tal, né? E crente, vamos dizer assim, de uma maneira geral. Mas com os estudos dele, com o passar do tempo, ele se declara hoje agnóstico, né? Então ele faz nesse livro um apanhado assim, sobre a história da religião, bastante interessante, e vai desde os primórdios, né? São 40 capítulos, vai desde os primórdios até uma tendência atual que a gente tem aí na religião, que eu nem sabia, que chama humanismo na religião, ou ecumenismo, ou humanismo secular, né? Como ele chama, e eu vou comentar também um pouquinho sobre isso. Então, como eu disse, são 40 capítulos, né? Em que ele discorre sobre tudo quanto é religião que você possa imaginar, né? Desde as origens aí há 100, 130 mil anos atrás até essa mais recente. Então é óbvio que não tem como pincelar tudo isso para vocês, mas eu vou peguei uns 4 capítulos aqui mais ou menos do meio para o final, onde ele fala do Messias, né, de JC, Jesus Cristo, né, como eu falo na intimidade, JC. E aí eu acho bacana destacar algumas coisas para vocês, só para efeito motivacional, para quem quiser realmente se interessar em ler o livro. Não é um livro muito grande, assim, ele nem tem 300 páginas, 200 e poucas páginas. Esses 40 capítulos são capítulos curtos também, né, gente? 3, 4 páginas, 5, então é uma forma bem palatável, né, de leitura, uma leitura bastante agradável e uma pesquisa muito boa que ele fez. Então, como eu estava dizendo, a primeira coisa que ele fala, né, nos primeiros capítulos é sobre a origem, né? Por que tem esse negócio de religião, né? Isso aí é meio óbvio, né? Mas é interessante ele ter destacado isso, né? Primeira coisa, a questão do pós-morte, né? Ninguém, nem ciência, nem religião sabe ao certo para onde vai depois da morte, se é que vai para algum lugar, né? Então isso é o que ele fala que motivou a criação das religiões pelos seres humanos, né? E é também a descoberta do que tem nesse universo ou é que não tem, quem criou esse negócio não foi criado por ninguém, né? Então essas inquietações que registros falam de 100 a 130 mil anos, né? Em Israel e também na Índia, né? Os primeiros resquícios, né? Os primeiros vestígios, né, de ornamentos e oferendas aos mortos. Então, a partir desse momento é que ele coloca no livro em que surgiu a religião, né? Ou seja, os seres humanos começaram a colocar ornamentos e oferendas, né, nos túmulos daquela época, né, das pessoas que eram enterradas naquele tempo, tanto no Egito, tanto na Índia quanto em Israel, para reverenciar os mortos, não só reverenciar, mas que eles pudessem usar isso, né, na outra vida, vamos dizer assim, né? Então começou a questão da religião. Então sobre os capítulos de JC, eu destaquei só algumas coisas que talvez as pessoas não saibam. Por exemplo, a palavra católico, né? A palavra católico, ela vem do grego e significa universal. Então é o primeiro apelo, vamos dizer assim, mais sistematizado, pelo menos ocidental, de um Deus que morre e ressuscita, né, trazendo esperança para os homens. Então a religião católica vem disso, de universalidade. A ideia era essa, né? O Cristo do JC, naquele tempo o pessoal não tinha sobrenome não, né? Mas então algumas pessoas pensam que Jesus Cristo, o Cristo era sobrenome do Jesus, não tem nada a ver.
Então Cristo não é sobrenome, ele é uma tradução grega para a palavra hebraica chamada Messias, né? Então é o Messias, né? E aquela inscrição que tem na cruz de Jesus Cristo, isso aí algumas pessoas sabem, outras não, né? O INRI, né? Que seria Jesus, o rei dos judeus, né? Na verdade aquilo foi uma piada, entre aspas, né? Ou uma sacanagem, ou uma ironia que os romanos na época fizeram de Jesus Cristo, né? Quer dizer, já que ele é o rei, olha como ele está acabando, né? Na cruz, né? Então isso aí também eu achei interessante, que eu não lembrava disso, né? Então ele também coloca a visão de JC parecida com a de Frei Beto, né? Que é a que eu concordo, né? Que na verdade Jesus foi um revolucionário, né? Porque ele lutou a favor dos pobres, né? Foi contra as leis vigentes, né? Que ele dizia na época, e foi contra os sacerdotes, ou seja, o status quo que estava vigente naquela época na região onde ele viveu, né? Nasceu e viveu. Muito bem, inclusive ele disse que o Pai Nosso, né? O autor fala que o Pai Nosso era uma oração revolucionária para a época. Os sacerdotes não gostavam daquele negócio do Pai Nosso não, que foi a oração que Jesus Cristo nos ensinou, né? O negócio do Pai Nosso que está no céu, não tem nada a ver com o que o sacerdote da época pensava, porque não tem negócio de vir do céu se ele já estava aqui, né? Então tem uma série de questões que mostra nesse livro, né, o aspecto revolucionário, né, das posições de Jesus Cristo e das ações dele, né? E aí, com relação à morte de Jesus Cristo, essa também eu não sabia, talvez quem é mais religioso saiba, mas dos quatro evangelhos do Novo Testamento, apenas o evangelho de Marcos foi aquele que destacou que na hora final da cruz, Jesus Cristo falou e questionou o próprio Pai, né? Que ele disse assim: Pai, por que me abandonaste, né? Então isso para mim é crucial, gente, é importantíssimo, mas só que só foi um evangelista, no caso Marcos, que questionou, que registrou esse questionamento de Jesus, né? Não se sabe por que os outros três nem mencionaram isso, que eu acho importantíssimo. Faço o link aqui, quem não leu o livro Judas, por favor, leia, de Amós Oz. Já comentei esse livro aqui nesse canal também, é interessantíssimo, não vou continuar aqui, mas tem a ver com isso que eu estou colocando, né? E a ressurreição de Cristo, que ele fala muito, que a ressurreição, na verdade, foi a aparição de Jesus Cristo para várias pessoas, vários profetas, né, depois da morte dele, né? E um dos profetas que ele fala que Jesus apareceu foi para Saulo, na verdade Paulo, né? E aí ele fala um capítulo sobre a vida de Paulo. Rapaz, é interessante. Quem não conhece, eu acho que vale a pena, porque Paulo, na verdade, só em breve linhas aqui, Paulo, na verdade, o que ele coloca lá, que era Saulo, era um romano, né? E ele teve a missão de combater os cristãos. Então, numa dessas viagens dele para combater os cristãos, ele passando na estrada de Damasco, tem a célebre passagem bíblica, né? Que ele tem a visão de Jesus Cristo, né? E ele fica cego. E ele ao contrário de combater os cristãos, ele passou a pregar o cristianismo, né? Ele foi um dos maiores difusores, o maior divulgador do cristianismo naquela época foi Saulo e Paulo. Aí depois ele se cura, vai a Roma e é preso em Roma, só que como ele é romano, ele solicita a sua liberdade, porque ele é romano, né? Aí ele é liberto em Roma e lá em Roma mesmo ele começa a pregar também, convertendo os romanos, né, ao catolicismo. Então é interessantíssimo. A figura dele, eu não sei se isso aqui é verdade, mas no livro fala que ele é baixinho, careca, pernas tortas, né? Então é uma figura bem caricata, eu achei, a do Paulo, né? Mas também importantíssimo para a religião e para a igreja de maneira geral. Então, já mais para o final do livro, ele fala do fundamentalismo, né? E eu acho que vale a pena só citar aqui também, que começou no século XIX e século XX, o dilema da ciência e religião, né? E ele fala do papel fundamental de Charles Darwin, a teoria da evolução. E ele cita um caso lá, gente, que eu achei interessantíssimo. Olha só, no estado norte-americano do Tennessee, né, nos Estados Unidos, o ensino da teoria da evolução foi proibido terminantemente de 1925 até 1968, quando houve uma lei geral nos Estados Unidos que permitindo, né, o estudo de toda e qualquer ciência, né? No caso a teoria da evolução de Darwin. Então eu fiquei assim, boca aberta com o que aconteceu nos Estados Unidos no século passado, né? Ou seja, não tantos anos assim, né? Bom, e ele fala, para fechar o livro, de uma tendência, né, que eu estava colocando ali para vocês no início do vídeo,
uma tendência que há hoje sobre a questão do ecumenismo, né, principalmente na Europa, né? Isso aí surgiu no século passado, no século XX, e evoluiu para o que ele chama de humanismo secular, ou a igreja dos ateus, né? Que na verdade ele tenta fugir um pouco dessa questão religiosa de culto, e a ideia é fazer o bem, né? O fundamental é isso, na verdade, né? Então, gente, espero que tenham gostado desse resuminho aí do livro. O livro realmente é bom, eu aconselho que vocês leiam. E é tão bom que eu me inspirei, assim, peguei algumas ilustrações do livro, né? E fiz uma compilação delas, de meia dúzia delas, e fiz esse desenho que eu estou colocando para vocês agora, como final desse nosso vídeo aqui de hoje, né? Fiquem em paz, um abraço para vocês. Por favor, curtam o vídeo, né? Comentem o que desejarem, coloquem o sininho para as notificações e se inscrevam no canal se não tiver inscrito.